Eu comprei um carro elétrico, sim, um BYD Dolphin Mini. Na verdade eu comprei esse carro para minha noiva, mas eu utilizo até mais do que ela e já faz 6 meses que a gente está usando esse carro. Esse canal aqui eu falo muito de notebook, celular, periférico, mas esse carro é uma tecnologia, vocês pediram muito vídeo, isso aqui não é patrocinado e essa é uma opinião sincera de um dono de BYD Dolphin Mini depois de 6 meses. Será se vale ou não vale a pena? Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, cara. Olha, esse vídeo é um pouco mais simples porque eu quero falar minha opinião sincera como um dono de um carro elétrico, meu primeiro carro elétrico. Bom, é o seguinte, eu gosto de motor, eu gosto de coisa que faz barulho, coisa que é potente. Por isso na minha garagem eu tenho um BYD Dolphin Mini. Não é isso não. Eu tenho uma Ranger Raptor, sim, um carro biturbo, 400 cavalos, absurdo, gasta gasolina pra caramba, eu amo aquele carro. E eu também tenho moto de trilha, tenho um monte de coisa, então assim, eu gosto de motor. E minha noiva precisava de um carro. Ela precisava comprar um carro para ir trabalhar, para, enfim, fazer as coisas dela, etc. Nem sempre meu carro estava disponível, ela não dirige meu carro também porque é muito grande para ela. E ela precisava do primeiro carro dela, a gente foi juntos comprar o primeiro carro dela. A gente pesquisou muito, a gente ia comprar um HB20 usado. E estava na média ali dos 80 mil reais, 90 mil reais o HB20 que a gente estava vendo, mais ou menos no ano que a gente estava vendo, né? Quando a gente ia comprar esse HB20 usado, a gente resolveu passar na BYD para fazer um test drive e conhecer o Dolphin Mini. Tava uma promoção naquela hora lá do Dolphin Mini, esse aqui é o Dolphin Mini em 2025, a gente pegou 0 km em 2025, agora é 6 meses de uso já, ele tá com 8 mil quilômetros, é a versão de 5 lugares, 4 portas, etc., que custa na média dos 120 mil reais, mas a gente pagou 112.500 se não estou enganado. Bom, é bem mais caro do que o HB20 usado, mas aqui é um carro zero. E teve outra vantagem, a gente pôde parcelar sem juros, taxa zero, essa aqui é a grande vantagem do carro zero, né? Então a gente pôde parcelar isso aqui sem juros, isso é uma coisa muito boa. Então a gente acabou comprando o BYD com muito medo. Não medo do carro quebrar, não é isso, porque os chineses são bons, cara, no que eles fazem. A BYD é uma das maiores fabricantes do mundo. Isso aqui é um carro elétrico, não tem nem motor para quebrar. Mas com medo de o carro elétrico não ser pra gente. Esse que era o meu medo. Pô, será que ia ser difícil carregar? Não sei o que, não sei o que lá. Bom, vamos lá. Eu moro no interior de São Paulo, uma cidade que não tem carregador rápido na rua, tá? É uma cidade até que grande, mas não tem carregador rápido. Mas a gente tá sempre em São Paulo ou Sorocaba que tem carregador rápido. Primeira experiência que a gente teve, quando a gente foi com esse carro para São Paulo, primeira surpresa foi, o carro chegou em São Paulo. Eu moro a 150 km de São Paulo e esse carro, a minha noiva dirigindo com o pé bem manso que ela tem, faz 280 km de autonomia na estrada com esse carro. Eu consigo quase que ir e voltar de São Paulo com esse carro sem precisar recarregar. Então a primeira coisa que nos impressionou foi a autonomia dele. Segunda coisa que nos impressionou foi porque tem muito carregador rápido em cidade grande. Cidade como Sorocaba, São Paulo, todo lugar tem carregador rápido. E esse carro, dependendo do carregador, consegue carregar em 40 minutos de 0 a 100. É absurdo. Como a gente nunca para com 0% de bateria, sempre para com uns 20%, uns 15 minutos carregando, 20 minutos carregando é o suficiente para esse carro estar carregado. Então assim, caso você queira comprar um carro desse e falar assim, pô, vou fazer umas viagens curtas, verifica antes se no seu trecho, né, se na estrada que você vai pegar tem carregador e se é um carregador rápido. Porque se for, meus amigos, tranquilo de carregar, o bicho carrega bem rápido mesmo. Como eu falei, eu não faço vídeo de carro, eu faço vídeo de notebook, mas eu amo carro. Uma outra coisa que me assustou nesse carro foi o seguinte, vem cá, ó, ele é um carro curto, pequeno. Quando a gente vê assim de fora, a gente acha que é um Kwid, né, que é pequeno por dentro, mas não, esse carro é gigantesco, olha isso aqui. Essa minha versão é a versão de 5 lugares, né, é a versão hoje que mais vende aqui no Brasil. Gente, olha o espaço interno, o banco tá inteirinho para trás, tá? Inteiro para trás. Eu tenho 1,70 m, eu não sou uma pessoa alta, mas olha isso, olha o tanto que sobra de espaço. É muito espaço. Drigues, quantos metros você tem, cara? Quase 1,90. 1,90. Cara, você senta ali para poder filmar. Olha isso, o Drigues tem 1,90. 1,90. Tá com o banco todo para trás. Tá sobrando espaço ainda aí, né? É, tem um espaço bom aqui. Tem um espaço bom. Cara, espaçoso, não é espaçoso? Sim. Então assim, isso é uma coisa que eu já me impressionei. O carro é grande. E ele não só é grande nessa parte de trás, na parte da frente ele é espaçoso e também no porta-mala ele é muito espaçoso. E sabe por que ele é muito espaçoso, gente? Porque um carro normal, você teria motor aqui, ó. E o motor ocupa muito espaço. Eu quero que você repare o seguinte.
Repara um Polo ou um HB20. Pode ser esses dois, até um Kwid, mas um Polo e o HB20 é mais fácil ainda. Você vai ver que o capô do Polo e do HB20, a distância entre o para-choque e o para-brisa é muito maior do que a desse carro. É mais ou menos isso aqui, ó. E esse carro é muito mais curto. Então você tem basicamente o mesmo entre-eixos, o mesmo comprimento de um Polo, de um Kwid, mas o espaço muito maior, porque você economizou espaço do motor e sobrou espaço para a cabine. Isso é muito top. Então isso foi uma coisa que nos impressionou quando a gente foi fazer test drive. Outra coisa que impressionou foi a qualidade do material aqui dentro, né? Então, bom, por dentro desse carro é todo azul, não tem opção de você não comprar azul, a não ser que você compre rosa. Eu acho que rosa também tem. Aí, pelo amor de Deus, né, velho? Mas tem gente que gosta, né? Uma vez eu vi um BYD Dolphin Mini rosa com o interior rosa. Boa sorte para vender depois, mas legal, faça o que o seu coração mande. Mas só tem essa opção do azul ou do rosa. Não dá para comprar todo preto, nem todo branco, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. As versões 2026 não vieram assim. Mas é muito bem acabado. O banco é maravilhoso, como vocês estão vendo no detalhe. O volante, o painel, ele tem uma multimídia gigantesca, tem carregador sem fio para celular, tem um acabamento meio como se fosse de veludo assim no painel. É tudo de plástico, bem no plástico mesmo, como diz o carro-chefe, mas é um plástico bem acabado. Da categoria e do preço dele, o melhor acabamento que a gente entrou. Pelo menos a gente entrou em vários carros 0 km nessa faixa de preço. Foi o melhor que eu vi. Agora, esse carro tem alguns problemas que mais pra frente eu vou falar mais pra vocês. E o principal é, a roda é pequena, a suspensão não é tão boa, principalmente nessa versão 2025, né? Na versão 2026 eles melhoraram um pouco. Isso faz com que ele não aceita muito bem cair em buraco. Você cair em buraco com esse carro, você vai sentir, vai dar fim de curso na suspensão. Pode acontecer de furar o pneu, né? Não é um perfil tão alto assim, apesar de ser sim um perfil bom, não é um perfil tão alto. E é isso, assim, minha noiva tá aprendendo a dirigir, como vocês podem ver a roda já tá toda ralada, né? Rala assim a roda, né? O perfil do pneu é um pouco mais baixo, o carro é baixo, o carro é tão, não parece, mas ele é tão baixinho que dependendo de onde você para perto da guia, na hora que você vai abrir a porta não abre, porque ela acaba batendo na guia. Olha pessoal, essa situação que eu estou aqui agora, eu acabei de estacionar o carro, olha, a um pé do meio fio, então eu estacionei bem, né? Eu acredito que isso aqui é uma distância muito correta e a porta não abre, ó. Esse aqui é o máximo, a porta já bateu no chão ali, olha. Tudo bem, eu consegui sair, mas olha só. A porta pega no chão, ó. Não consigo, ó. Se eu trouxer aqui, ó, bateu, ó. Tá vendo? Então, assim, o carro é baixo. Não parece, tá? Mas o carrinho é baixo. Mas não é só por causa disso, não. É porque o design da porta, ele vem muito até embaixo do carro. Tem alguns carros que essa porta acabaria aqui, por exemplo, sabe? Então o problema não é só o carro ser baixo, que baixo demais também ele não é, né? Vai, ele tem um vão livre interessante. O problema realmente é o design da porta, eu acho. Mas é isso aqui é um problema que eu enfrento, tá? Abro o carro e ó, tem vezes que não dá pra abrir a porta não. Tá, então o carro é um pouco baixinho, não aceita muito buraco, muita coisa assim. Mas pra rodar na cidade, o carro é maravilhoso, gente. Não tem o que falar. Agora, uma outra coisa que eu tinha medo era, tem uma Ranger Raptor na garagem, 400 cavalos, isso aqui tem 75, não dá emprestado, essa é uma porcaria, né? Não é bem assim. Quando se trata de carro elétrico, a conta é um pouco diferente. 75 cavalos em um carro elétrico é tão bom quanto 110 cavalos num carro a combustão. Para você ter noção, esse carro tem o mesmo torque de um Polo 170 TSI 1.0. O 170 TSI, não o 200 TSI. Só que ele tem 75 cavalos. O 0 a 50 desse carro é muito forte. Por quê? Porque o torque é instantâneo. Na hora que você pisa, ele acelera. Então, uma coisa que eu aconselho você está pensando em comprar esse carro é... faça o test drive. Vá numa concessionária e dirija esse carro. Porque olhar os 75 cavalos pode parecer pouco demais. E não é o que ele entrega mais do que isso. E no test drive, tente dirigir, se for possível, pegue uma estradinha com ele, pegue algum trevo, para você ver também o desempenho na estrada, que mais pra frente eu vou mostrar. Na estrada o desempenho não é tão bom, mas na cidade o bicho é legal. Mas como que é, Felipe, usar ele na prática? Já teve problema mecânico nenhum até agora. Só um pneu que furou, levei lá na borracharia, eles arrumaram, tá? Hoje em dia é fácil arrumar esses pneus, eles foram lá e arrumaram. Não tive nenhum problema, não tem problema mecânico para dar nesse carro, tá? Mas como que é usar? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Bora ver. Tá, Felipe, como é que é dirigir o carro? Como que é? Quais são os pontos positivos e negativos que você notou nesses tempos? Bom, primeira coisa, apesar de ser um carro elétrico, é um carro normal, né? Então, você tem aqui o câmbio, ó. Eu vou até parar o carro aqui nesse momento. Com o carro parado, ó, aqui é o câmbio. Na lateral aqui eu tenho um botão P, eu vou clicar, ó. Pronto, tá no P. Ele também já aciona o freio de mão, então eu posso soltar aqui, ó.
carro já tá parado. O próprio P do freio do câmbio dele, né, já é o freio de mão também, né. Clico, ó, seguro aqui no freio, né, aí eu posso colocar aqui para baixo. Tá no D para ir para frente, para cima é o R para ir para trás, ele já abre aqui a câmera traseira, né. E também tem um N do neutro, mas assim, é extremamente difícil botar no N, eu nem sei porque que você faria isso, né. Afinal de contas, você tem que ir bem devagarinho, pronto, tá no neutro, ó, aí como aqui é uma descida, eu soltei o freio, ele vai descendo, né. E percebe que quando eu coloquei no R, ele já abriu a câmera, né. Uma coisa legal desse carro é que nessa faixa de preço, eu realmente não me lembro de quais carros tem essa quantidade de câmera. Então a gente tem uma câmera aqui na parte de trás, eu tenho uma câmera na frente, ó, tô vendo aqui a frente, tenho nas duas laterais, então eu tenho aqui no retrovisor, ó, nos dois. E aí, somado todas essas câmeras, né, que são 4, eu tenho uma câmera 360, então eu tenho aqui, ó, um 3D do meu carro. Ele só não tá da cor correta, né, meu carro é preto, aqui aparece cinza, mas eu tenho aqui, ó, tudo em volta, eu consigo ver se eu tô próximo da guia ou não, ó. Então aqui, ó, eu consigo ver perfeitamente que eu consigo chegar mais próximo da guia. Ó, quando eu mexo o meu volante, ele mexe o volante ali, ó, tô chegando mais próximo da guia, olha só a lombada, assim, é perfeito, até a folha aqui mexendo, conforme a gente vai andando, é perfeito essas câmeras. E isso é uma das coisas que eu já gostei muito desse carro. Como eu falei pra vocês, é o primeiro carro da minha noiva e é o carro também que eu uso no dia a dia, mas esse carro foi principalmente pra ela poder... Calma aí, tem alguém sem cinto. Ó, o Rodrigues ali atrás vai botar o cinto dele. Isso que é legal, ele avisa, né, todas as localidades aqui, se tá com cinto, se não tá com cinto, etc. Tem sensor em tudo. Se você esqueceu a chave, ele avisa. Se a porta tá aberta, ele avisa. É um carro bem inteligente. E como eu falei pra vocês, é o primeiro carro da minha noiva, né? Então, um carro seguro é muito importante. Esse carro tem todas essas câmeras, o que é muito importante para quem está aprendendo a fazer baliza, para quem é o primeiro carro que vai, enfim, ter que estacionar, etc. E isso facilita muito a vida dela, né? Tem sensor atrás de estacionamento, tem todas essas câmeras, isso é bem bacana. De resto, qual que é o principal ponto negativo que eu achei nessa parte de sistema do carro aqui? Olha, a multimídia dele tá aqui do lado. Ó, tava andando até agora com ele no neutro. Deixa eu botar no D aqui. A multimídia dele é bem completa, né? Tem tudo, tem Spotify, você pode instalar vários outros aplicativos, você tem um navegador onde você pode acessar ali o YouTube, etc. Mas a maioria das aplicações como o YouTube, você só consegue acessar se o carro estiver parado, né? Para você não ter nenhum risco do carro andando e você ficar vendo o vídeo. Mas tem sim como você desbloquear isso, tá? Tem várias formas de você desbloquear isso, várias oficinas que fazem isso, você leva o carro lá, ele consegue desbloquear para você conseguir usar o YouTube andando, mas não aconselho que você faça isso, afinal de contas você está dirigindo, tem que prestar atenção, a não ser que você tenha filho ou alguma coisa, né? Mas a central em si é bem completa, né? Ela tem uma função que você consegue virar ela. Então aqui no volante, olha, do lado de cá, eu tenho esse botãozinho, quando eu aperto, olha só o que acontece. Ela começa a virar, tá vendo? E ela fica na vertical. Gente, isso é a coisa mais inútil do mundo, você só usa isso para mostrar para os outros, porque não tem por que você usar ela assim. Primeiro porque ela não é assim tão gigantesca, ela é sim uma central grande, bacana, mas não é tão gigantesca quanto a do Seal, por exemplo, e nem quanto a do Dolphin normal. Então quando você está usando na vertical, você perde muita área, não entendo que aplicativo seria bom você usar assim. E quando você está usando o Android Auto ou o Apple CarPlay, não dá para deixar na vertical, tá? Só funciona na horizontal. Então, a maioria das pessoas, assim que entrar no carro, vai conectar o Apple CarPlay ou o Android Auto, né? Que é o que eu vou fazer, inclusive, agora nesse exato momento. Ó, liguei aqui o meu Bluetooth. Vou deixar meu celular aqui, ó, no carregador. Então, ele já começa aqui a carregar. E já vou conectar aqui no Android Auto. Vou clicar aqui em Android Auto. Vou emparelhar. Cadê? Emparelhamento. Vou selecionar meu celular aqui, este daqui. Pronto. E aí, ele já vai iniciar. Claro que se eu já tivesse entrado no meu carro com o Bluetooth ligado e o Wi-Fi ligado, ele já liga na hora, né? E pronto, já tá aqui o meu Android Auto aberto, normal, funciona tudo perfeito. Eu posso voltar aqui para a tela inicial da minha multimídia de novo, navegar no que eu quiser, voltar no Android Auto. Mas olha só que interessante, né? Com o Android Auto aberto, é aquilo que eu falei para vocês. Eu não consigo virar minha multimídia, ó. Rotação não suportada, né? Então tem essa daí. De resto, vocês estão vendo, é um carro muito silencioso. Eu tô aqui com o ar-condicionado ligado porque o dia tá quente hoje, né? E aí ele faz sim barulho do lado de fora, porque você tem como se fosse um intercooler, né? Ele tem ali um cooler do ar-condicionado, né? Uma ventoinha que gira do lado de fora. Então do lado de fora do carro faz um barulhinho, mas aqui do lado de dentro
o ar-condicionado é bom, ele gela muito bem, mas ele não gela rápido em dias muito quentes. Este é um problema, tá? Então é um ar-condicionado muito bom que gela muito bem, mas em dias muito quentes demora para gelar. Então tem dia que às vezes a gente entra aqui no carro e é uns 5 minutos para o ar começar a gelar. Tem esse problema. Outro problema do ar-condicionado é o seguinte, vocês estão vendo aqui a minha multimídia, eu dirigindo aqui tudo certinho, prestando atenção no trânsito, né? Tô aqui dentro de um lugar que tem bastante movimento de carro, e aí eu quero ligar o meu ar-condicionado. O que eu faço? Eu venho aqui no painel, ó, e tem esse botãozinho aqui, ó, on e off. Coloquei on, ele liga o meu ar-condicionado, e aqui, ó, é o botão dizendo que o ar tá ligado, né? Esse botãozinho que tá azulzinho. Se eu clico aqui, significa que só tá o ar ligado sem ser o ar-condicionado, né? Que é só a rotação de ar. Liguei aqui, ligou o ar-condicionado. Ok, fácil de ligar, que bom que tem esse botão. Mas, Felipe, o ar-condicionado tá ligado no quente ou não tá numa temperatura tão baixa. Eu quero mexer nessa temperatura. Aí, meus amigos, é horrível. Porque daí eu tenho que vir aqui na minha multimídia, olha só, tô dirigindo, ó, passou uma moto ali, vou virar aqui. O que eu tenho que fazer? Tenho que clicar aqui na multimídia, ó, nesse botão para poder entrar nessa tela. E aí aqui desse lado de cá eu controlo a temperatura. E ele não mostra a temperatura em graus. Ele não mostra, ele só mostra assim, ó, mais quente ou mais frio, tá vendo? Vou deixar no mais frio que tem. E aí aqui eu controlo a velocidade também, ou aqui do lado, né? Eu também posso fazer o seguinte, sem precisar entrar naquele painel, eu posso vir aqui e deixar mais quente ou mais frio, nesse nível de 1, 2, 3, 4, 5. E aqui desse outro lado, eu controlo a velocidade. Deixo mais forte ou mais fraco. Se eu quiser controlar aonde o ar está saindo, é pior ainda, que eu tenho que clicar aqui e ficar descobrindo aqui como é que faz, enfim. Gente, horrível, uma porcaria esse sistema do ar-condicionado. Você tem que ficar clicando, não mostra a temperatura, só mostra em nível. Eu odiei isso, tira muita atenção do motorista, mas pelo menos tem um meio termo, né? Dá para você ligar e desligar por aqui. Quando você já deixa configurado da forma que você usa, né? Então no meu caso está no mais frio possível, no nível 1, e está saindo só aqui na frente. Toda vez que eu ligar, ele já liga dessa forma, né? Mas se algum dia eu precisar alterar, ai meu Deus, eu preciso desembaçar o vidro, você tem que vir aqui e clicar para desembaçar o vidro e subir a temperatura. Então assim, tira muita atenção. E essa coisa tem que mostrar a temperatura, sabe? Eu achei meio ruim isso do ar-condicionado. E a minha principal crítica para essa multimídia é isso do ar-condicionado. Bom, o painel é extremamente chinês mesmo, tá? Parece realmente que eu comprei um carro do AliExpress, vou ser bem sincero com vocês, mas ele funciona muito bem, tá? Então aqui de um lado eu tenho a minha velocidade com a minha autonomia, então eu tenho aqui o quanto que eu tenho de bateria. E do outro lado aqui eu tenho a minha autonomia, 161 km que eu vou fazer com esses 49% de bateria. Do lado de cá eu tenho o consumo que eu estou tendo instantâneo em watts-hora. Quanto mais eu piso, ó, vou pisar um pouco mais, essa barrinha sobe. Barrinha azul quer dizer que eu estou gastando. Barrinha verde quer dizer que está recuperando. Então ó, tirei o pé do acelerador, ele começa a recuperar. E barrinha vermelha significa que alguma coisa está errada, você está gastando muito. Meu Deus do céu, alguma coisa, eu nunca cheguei no vermelhinho ali, então... Eu acho que você acha que não é bom você chegar no vermelhinho. Outra coisa diferente desse carro, minha noiva adorou, mas eu já achei muito estranho, eu não gostei. É a seta dele, ó. Tô dando a seta agora, olha o barulhinho da seta. Sim, ele faz um tandam, tandam, tandam. E do outro lado, ó, vou dar a seta pro outro lado. É tipo uma musiquinha, sabe? Ele tem todas essas coisinhas de musiquinha. Você liga ele, ele faz um barulhinho de princesa. Você desliga ele, ele faz um barulhinho de princesa também. É bem assim, bem princesa da Disney mesmo esse carrinho, sabe? Enfim, tem homem que vai gostar, tem mulher que vai gostar, tem mulher que não vai gostar e tem homem que não vai gostar. Eu não gosto, prefiro uma coisa mais simples, uma coisa, a seta com barulho de seta, né? Mas tá aqui, ele é bem chinês, né? O chinês gosta dessas coisinhas assim, né? Enfim. Mas basicamente é isso, o carro é bem completo, ele anda bem, tem vários controles aqui na mão, que você pode controlar tudo. Não tem controle de velocidade adaptativo, mas tem um controle de cruzeiro aqui que eu posso definir a velocidade e o carro vai manter. Agora, andar ele no dia a dia aqui é tranquilo. A suspensão é muito macia, macia até demais na versão 2025, né? Como eu falei pra vocês, a versão 2026 mudaram essa questão da suspensão, então esse meu ainda pula muito se eu passar muito rápido em algum lugar. E o carro é fraco ou não é? Ele tem 75 cavalos, né, gente? Isso é muito fraco para um carro a combustão. Mas para um carro elétrico... Então olha só, pessoal, vou fazer agora uma aceleração, ó, tô a 14 por hora aqui, vou pisar, ó, pisei. Olha quão rápido ele acelera, olha isso. Nossa, até tirei o pé aqui, ó.
Já cheguei a 50, tá vendo? Sobe muito rápido, ó. Tô a 36 agora. Vou pisar de novo, ó. Pisei. Nossa. Nossa. Ele sobe muito rápido, gente. É muito forte. O torque é forte. É tão forte que ele chega a distracionar as rodas mesmo com o controle de tração ligado. Olha só esse take no detalhe. E se eu desligar o controle de tração, então, você vê a roda patinando. Se esse carro fosse tração traseira, eu vou falar uma coisa pra vocês. Dava pra fazer drift. Sério. E aí que entra o que eu tô falando. Como que você vai fazer um drift com um carro a combustão de 75 cavalos? Não tem como, né? Por isso que eu tô falando, você não pode comparar os 75 cavalos de um carro a combustão de um carro elétrico. Esse aqui, 75 cavalos, se fosse tração traseira, eu tô te falando. Dava pra fazer um zerinho com esse carro. Como é tração dianteira, não tem como. Mas, cara, ele fica distracionando assim, é insano. Eu vou dar a volta aqui nessa rua, eu vou pedir pro Rodrigues filmar aqui o painel pra vocês verem quão rápido sobe a velocidade aqui do painel. Outra coisa bacana dele é muito pequeno, né, gente? Então é super fácil de manobrar, estacionar em qualquer lugar. É um carro perfeito para a cidade. Nisso não tenho o que falar. É uma das grandes vantagens em relação ao meu outro carro, né? A Ranger Raptor é simplesmente gigantesca. Mas olha só, filma aqui o painel. Tô a 12, 13 por hora, numa subida. Olha só, aqui é subida. E eu vou pisar. Olha como ele acelera rápido, ó. 1, 2, 3, pisei. Ó. E já tô a 50 por hora na subida. Olha isso. É muito rápido. Então o 0 a 50 dele, gente, é extremamente rápido. É um carro muito ágil na cidade, mas na estrada é um pouquinho diferente. Talvez o ponto negativo dele na hora de fato da estrada, além daquilo que eu já falei, do tamanho da roda e da suspensão, é a potência na estrada. Como eu falei, na cidade, a questão da potência é tranquilo, porque ele entrega um torque legal e o 0 a 50 dele é relativamente bom. Agora, o problema de quando você está na estrada é quando você vai querer fazer uma ultrapassagem. Você já está numa velocidade grande. Eu tô aqui agora a 90 por hora e eu quero ir além. Então eu quero ultrapassar um carro que também está a 90 por hora. Então eu quero chegar até 120 por hora. E eu vou mostrar isso aqui agora para vocês na prática. Então eu vou aqui, olha só, mudar o modo dele. Vou colocar aqui no modo Sport. Ele aparece aqui no modo Sport. Pode ficar aqui olhando agora o meu painel e reparem na velocidade. Então eu tô aqui agora a 96 por hora. E quando eu falar para vocês já, eu vou pisar e eu quero que vocês vejam o tempo que leva para ele ir de 100 por hora, né? Vou tentar manter aqui 100 por hora até na faixa dos 120 por hora. Deixa eu só terminar de fazer essa curva aqui, que ele vai ficar um pouco mais plano e vai ser um pouco mais justo de vocês entenderem do que eu tô falando. Pronto, aqui tá uma situação melhor, ó. Tá uma descidinha e depois vai vir uma subidinha, ó. Tá agora 94, 95 por hora e eu vou pisar, ó. Pisei tudo. Olha isso, tô pisando tudo. Vamos ver o tempo que ele vai levar para chegar nos 120 por hora no modo Sport e 120. Então percebe que demora para fazer isso. Tudo bem, aqui eu peguei um trecho de descida e depois de subida, mas na prática é isso. Então quando você tem já uma velocidade muito grande, você quer fazer uma ultrapassagem, isso se torna perigoso. Então tô aqui agora, inclusive nesse momento, olha só, eu vou ter que fazer uma ultrapassagem aqui, eu vou ter que vir nessa via para ultrapassar os carros. E claro, os carros estão bem devagar, então fica mais fácil de fazer essa ultrapassagem, mas mesmo assim não é algo seguro. Você está numa via que é de mão simples, você precisa fazer uma ultrapassagem, você tem que entender que você não tem essa segurança de fazer. Você já está numa velocidade alta, para você chegar no 120 por hora, no 100 por hora, para fazer uma ultrapassagem com segurança, vai levar muito mais tempo. Então esse é o principal ponto negativo dele na estrada. Mas mais uma vez, é aquilo que eu já falei no começo do vídeo para vocês. Você tem que entender que esse carro ele não foi feito para usar nesse ambiente. Ele não foi feito para você usar aqui, ó, na estrada, nesse ambiente que vocês estão vendo. Porque o que acontece? Usando nesse ambiente, você está usando fora da proposta do carro. E aí você vai começar a ver muitos pontos negativos. O tamanho do pneu, a suspensão, o fato da autonomia, apesar de ser muito boa e surpreendente, não é a melhor do mercado. E além disso, é claro, a questão da potência, que na minha opinião é um dos principais pontos de atenção desse carro quando você vai pegar uma estrada. Tá, pessoal, mas aí, será que vale a pena? E a questão do carregamento? Eu moro no interior. Será que presta a carregar esse carro? Porque aonde eu moro aqui, na minha cidade especificamente, não tem nenhum carregador rápido. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Bom, antes de eu falar de carregamento, eu quero só resumir o seguinte. O que eu menos gostei nesse carro foi a suspensão, o tamanho da roda.
porque isso torna essas duas coisas ele muito inseguro na estrada. Se você tem uma versão 2026, né, que a roda ficou maior e que a suspensão ficou melhor, por favor, comenta aqui embaixo. Eu não gostei do sistema de ar-condicionado, eu acho que ele é muito complicado de mexer. E eu não gostei dos barulhos que ele faz, da seta, etc, mas isso é puro gosto pessoal. Eu amei a autonomia dele, para a cidade é mais que suficiente, para a estrada é ok só, a potência dele para a cidade é muito boa, para a estrada é pouca, os bancos são maravilhosos, o interior é o melhor da categoria, o som é bom e eu acho que esse é um resumo muito bom desse carro, pelo menos até agora. Bom, basicamente o resumo é esse. O carro tem seus defeitos. Eu com certeza me arrependo de ter cedido à vontade da minha noiva e ter comprado a versão preta desse carro. Dá muito trabalho. Não é meu primeiro carro preto, então eu já sabia que ia dar trabalho. Eu avisei para ela, mas ela queria porque queria ter um carro preto, então compramos um carro preto, mas dá trabalho. Eu acho a versão azulzinha 2026 bem mais bonita. O carro tem sim seus defeitos. Me arrependo de ter comprado o carro? Não. Eu acho que foi o carro perfeito para minha noiva como primeiro carro. Eu acho que é o carro perfeito para gente que já tem um carro a combustão na garagem e que precisa ter esse uso híbrido entre viajar e usar na cidade. Ele serve muito bem para viagens mais curtas, de 100, 150, até 200 km é tranquilo. Mais do que isso, eu confesso que é muito cansativo. Você vai ter que andar devagar com ele caso a estrada que você ande seja uma estrada mais rápida, né? Então aqui no interior de São Paulo eu pego muito a Castelo Branco, que é uma das estradas mais rápidas do Brasil, né? A velocidade permitida é 120 por hora. E aí você ter que ir com ele a 100, 110 por hora para economizar a bateria é cansativo. Dependendo da estrada que você pega, uma estrada de 80 km por hora como velocidade máxima, aí é tranquilo, né? Depende também de quantos quilômetros é essa estrada. Mas com certeza, como eu falei, tendo já uma Ranger Raptor na garagem, um carro que entrega tudo que eu preciso para viajar, é muito bom ter esse daqui. É como se fosse uma moto, só que de 4 lugares. É mais econômico do que uma moto, aonde a gente mora tem desconto de IPVA. Então assim, ele tem muitas vantagens, a revisão custa R$350 a cada 20 mil quilômetros, é maravilhoso. Eu não compraria ele se fosse o único carro da casa, eu não faria isso. Principalmente se você tiver a possibilidade de precisar fazer uma viagem com urgência. Isso porque imagina só, eu moro aqui no interior e eu preciso do nada amanhã ir para São Paulo e esqueci de carregar o carro, como é que faz? Não tem como. Ele vai demorar para poder carregar, eu não tenho carregador rápido em casa. E nem aqui na minha cidade. Bom, junto com esse carro vem um carregador de parede que carrega 7 kWh mais ou menos. É um bom carregador, com esse carregador você consegue carregar o carro em umas 6 horas. Só que eu não instalei esse carregador em casa ainda, porque eu estou construindo uma outra casa, eu vou me mudar em breve, então eu não quis instalar na casa que eu estou morando hoje. Então eu comprei um carregador portátil. Vem cá, eu acho que é muito importante. Acho que carregador portátil, você tem um carro elétrico, você tem que comprar. Eu deixo sempre aqui no porta-mala dele, ó. Então eu venho aqui, abro o porta-mala dele, inclusive dá até pra mostrar, ó. O porta-mala até que é bem razoável, tá, pelo tamanho do carro. Dá pra... Cabe uma pessoa aqui, ó. Mais ou menos. Se alguém quiser, dava pra me sequestrar, mas só eu, tá? Uma pessoa maior que eu não dá não, eu tenho 1,70. Mas ó, eu sempre deixo aqui no porta-mala o carregador portátil, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Carregador portátil é isso aqui, eu posso ligar em qualquer tomada 110 ou 220 que eu carrego ele. Pô, não sei onde eu vou viajar, se vai ter um carregador, se não vai, então se de último caso, né, a gente pode conectar na tomada. O problema é que esse carregador só chega a 3,5 kWh, então leva umas 10 horas para carregar esse carro se ele estiver em 0%. Eu nunca deixo ele chegar em 0%, né, o mínimo que chegou foi 5 ou 7%, então tudo bem. Bom, acredite se quiser, mas até hoje eu carrego sempre em casa usando esse carregador. Porque às vezes eu chego com ele de noite em casa, não vou usar de noite mesmo, deixo a noite toda carregando, no outro dia de manhã ele já está carregadinho, nem precisei de carregador rápido. Então, muito bacana, esse carregador é um carregador da Tesla, eu comprei no Mercado Livre, paguei em torno de R$850, vou deixar o link dele aqui embaixo também. Como eu falei, na minha cidade não tem carregador rápido, mas em São Paulo, que é relativamente próximo daqui, uns 150 km, e até mesmo cidades mais próximas como Sorocaba, que está a uns 40 km daqui, tem carregador rápido. E gente, a experiência de carregar em um carregador rápido é muito bacana. O carro carrega realmente rápido e se tem na sua cidade, você nem precisa se preocupar com o tempo de carregamento, porque um carregador rápido carrega esse carro em mais ou menos uns 40 minutos. É muito bom. Eu testei um esses dias que a gente foi numa padaria em Sorocaba. Olha só. Olha gente, parei aqui no mercado
E a gente vai parar 10 minutinhos para comprar um pão ali, alguma coisinha. E o carro tá com 21% de bateria. 21% de bateria. E agora são, bom, 2h56. 2h56 agora. Bom, 2h56, 21%. A gente parou aqui para colocar. Então isso aqui é um aplicativo, você lê pelo celular, coloca. Aqui tá custando por volta de R$2 o quilowatt. Então não é um barato, né? Mas também não é nada caríssimo. E olha o barulhão que ele faz. A gente coloca uma lapa de carro, né? Isso aqui é um carregador rápido. E a gente coloca aqui no carro. Esse daqui fala que carrega quantos kWh? 60 kWh. Então, na teoria, carrega em meia hora esse carro aqui, né? Mas não é bem assim, porque depois que ele passa um tempo, né? Quando a bateria está chegando próximo dos 80%, ele diminui a quantidade de carga que ele entrega para a bateria, para proteger a bateria, né? Então, se ele carregasse de fato 60 Wh completo, né? Ele levaria meia hora para carregar o carro. Mas bom, como eu falei, a gente tinha colocado, era 2h56, vamos lá no mercado e a gente já volta para ver quanto tá. Aqui tem um CEO, ó, e o CEO tá no carregador normal, né? O carregador de 6 Wh, aquele mesmo que você pode ter na sua casa, né? E aí é bem mais barato se você quiser carregar, em muitos lugares, inclusive, é de graça. Bom, vamos lá e vamos ver quando a gente voltar quantos por cento que vai estar. Ó, pessoal, 3h14 agora, 43%. Realmente carrega muito rápido, né? Fala sério. E agora já dá pra ir de volta lá pra cidade com essa bateria aqui, muito top. Bom, pessoal, basicamente é isso. 6 meses de uso, mais de 8.000 quilômetros rodados. Eu já fui de Tatuí, onde eu moro, até Santos com esse carro. E olha, isso dá um tempinho de viagem, viu? Dá umas, mais ou menos ali, quase o quê? 280 quilômetros? Por aí, dá uns 280 quilômetros. Dá mais de 3 horas de viagem, que é bastante coisa. Fui e voltei com esse carro, tá? Tive que carregar, obviamente, na volta, né? Que ele não ia aguentar. Eu consigo fazer ele na estrada, eu, Felipe, pisando do jeito que eu piso, 220 quilômetros mais ou menos, e a Rafaela, minha noiva, conseguiu já fazer 280 quilômetros na estrada. A autonomia é ok. Gente, o carro é muito legal, nesses 6 meses estou gostando bastante, mas a gente já está pensando em trocar, pegar outro elétrico, porém com uma autonomia maior e com uma potência também maior, porque a gente gostou tanto que quer ter a possibilidade de usar em viagens mais curtas, como eu falei para vocês, né, viagem de 150, 200 quilômetros, com mais conforto, né, podendo acelerar mais, podendo ter mais conforto mesmo. Então, com certeza é um carro que a gente quer trocar em breve, quem sabe aí na metade do ano que vem, com 10 meses a 1 ano de uso, a gente vai trocar esse carrinho, talvez por outro realmente elétrico, porque eu gostei demais de ter elétrico na garagem, poder andar por todo lugar sem estar gastando quase nada de gasolina, né? Sem, quase nada não, zero gasolina, mas quase nada de dinheiro, né? É bom demais. Bom, é um vídeo de tecnologia, né? O que vocês acharam? Vocês pediram para fazer o vídeo desse carro, tá feito. Tem um BYD Dolphin Mini? Não tem? Comenta aqui embaixo para eu saber. Se quiser ver o vídeo da minha Raptor também, eu posso fazer se vocês quiserem. Se quiser ver o vídeo de outro carro também, eu não tenho outro carro, só tenho esses dois, né? Mas, quando eu comprar outro, eu posso trazer também vídeo pra vocês. O que vocês acham? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra saber. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Valeu! E falou! Que eu vou agora tirar uns racha. Eu e os Quid. Quem será que ganha, hein? Acho que eu vou dar uns pau nos Quid. Valeu!